Fernanda, mais o irmão Eurico. Graça e paz, irmã Fernanda, que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Graça e paz, irmã Ieda também, né, que entrou aí, que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Meu irmão, Evangelho segundo escreveu João, o discípulo amado de Jesus, capítulo de número 4, eu vou estar lendo aqui com os irmãos o versículo de número 24, o tema do nosso estudo bíblico dessa noite é adoração, amém? João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esta palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. A nossa oração é para que esta palavra alcance a nossa vida na Tua presença, trazendo conhecimento acerca do Senhor, esclarecendo as nossas dúvidas, que o Teu Espírito Santo traga a iluminação da Tua palavra sobre nossas vidas e que nós, ó Deus, possamos, em nome de Jesus, ao término desse estudo bíblico, saber, ó Deus, um pouco mais em como Te adorar, da forma como o Senhor espera, da forma como o Senhor se agrada. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, sempre nas terças-feiras, nós separamos alguns assuntos de maiores relevância, justamente por ser o nosso culto de estudo bíblico, não é? Quando a gente fala de estudo bíblico, nós estamos falando de uma palavra que aprofunda um pouco mais, que vem para tentar esclarecer algumas dúvidas aí, que muitas vezes nós temos, ou para nos instruir, para que nós possamos servir a Deus de forma correta, né? Então não é um culto de vitória, como nós fazemos aqui na quinta-feira, não é um culto de adoração, como nós fazemos aqui aos domingos, é um culto de estudo bíblico, que para poupar os irmãos do desgaste de sair de casa nesse período de pandemia e estar aqui na igreja, a gente faz ele para você de forma online, amém? Então eu queria pedir aos irmãos aí que dedicassem esse tempo, esse momento que você está separando, seja nessa transmissão ao vivo, ou posteriormente através do YouTube, não é? Que você separe esse tempo aí, para que nós possamos conversar um pouco aí a respeito de adoração. Para você que está nos acompanhando de forma ao vivo, né? Hoje é 25 de agosto, são mais ou menos 7 horas e 20 minutos, né? Nós estamos aqui na igreja, no endereço da igreja na Avenida Brasil, 1136. Se você está nos acompanhando de forma online e tiver algum comentário que você queira deixar para enriquecer talvez aí a nossa mensagem, ou mesmo se você tiver uma dúvida, deixe aqui no comentário, não é, que a gente vendo aqui o seu comentário, estando disponível para a gente aqui o seu comentário, nós vamos tentar tirar aí a dúvida ou ler aquilo que você queira falar para poder enriquecer a nossa mensagem, amém? Então você pode fazer isso aí ao longo da nossa transmissão. Algumas terças-feiras atrás eu falei aqui na igreja um pouco a respeito de louvor, e nós tratamos um assunto louvor aqui da melhor forma possível, né? Tentamos trazer aos irmãos uma mensagem de forma mais clara para que você compreendesse o que é louvor, tanto no sentido de ministério, quanto no sentido pessoal. E essa mensagem está disponível no YouTube, no canal da igreja, né? Batista Nacional Atos, lá no YouTube, pesquisa Batista Nacional Atos, e aí você vai ver essa mensagem aí há 15 dias atrás que nós tratamos a respeito de louvor, né? E nós vimos a importância do louvor dentro da igreja, a importância do louvor também na nossa vida pessoal. Nós aprendemos com esta mensagem que nós fomos criados para louvar a Deus, que esse é um dos nossos objetivos, né? O que não minimiza em hora alguma, porque muitas vezes nós comparamos o louvor e a adoração e minimizamos o louvor e exaltamos a adoração, né? Quando nós fazemos essa comparação, nós não podemos minimizar hora nenhuma a questão do louvor, porque o louvor ele é um propósito de Deus para o ser humano. Quando nós rendemos graças ao nosso Deus por aquilo que Ele faz, nós chamamos isso de louvor, e o louvor é necessário, porque Deus faz coisas nas nossas vidas, né? Deus abre portas, Deus cura enfermidades, Deus quebranta corações, Deus move algumas coisas, Deus nos abençoa,
Deus envia a tua bênção, ordena a tua bênção sobre nossas vidas, e aí isso para nós é motivo de louvor ao nome dele, né? De louvor à glória dele. Não apenas isso, mas também o nosso nome escrito no livro da vida, o fato de termos o nosso nome escrito no livro da vida, ter os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, já seriam também motivos suficientes para que nós louvássemos a Deus no decorrer da nossa trajetória. Mas para a gente não ficar no ar apenas com a mensagem a respeito de louvor, hoje eu quero trazer aos irmãos também aqui uma mensagem a respeito de adoração, já que este é um comparativo que nós sempre fazemos, louvor e adoração. Inclusive, ressaltando o que nós falamos aí nesse estudo bíblico sobre louvor, algumas terças-feiras atrás, é importantíssimo mencionar também que, embora o louvor não pode ser minimizado, a adoração, ela está num grau mais intensificado do louvor, não é? Ou seja, quando eu aprofundo o meu louvor, quando eu vou mais íntimo dentro do meu louvor, ele se torna uma adoração. E adoração é o que Deus espera dos seus servos, né? É claro que ele espera também o louvor. Nós vivemos louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Mas o nosso Deus espera de nós também esse grau mais profundo, esse ir mais além, que nós chamamos de adoração. Quando nós louvamos a Deus, nós rendemos graças ao Senhor por aquilo que Ele fez. Quando nós adoramos a Deus, nós rendemos graças ao Senhor que Ele é. Por isso que nós chamamos a adoração de um grau mais profundo, de um ir mais além, de um estar mais íntimo com Deus através da adoração do que do louvor. Porque na adoração nós não precisamos de motivos físicos para render graças ao nosso Deus. A adoração é quando nós rendemos graças ao nosso Deus, única e exclusivamente porque Ele é Deus, porque Ele reina, porque Ele opera, independente se Ele curou ou não, independente se a porta abriu ou não, independente se a prosperidade chegou ou não, nós rendemos graças a esse Deus pelo simples fato dele ser Deus. Isso se chama adoração. Por isso que nesse comparativo entre louvor e adoração, a maioria dos pregadores tendenciam a dar uma ênfase maior a respeito da adoração. Por quê? Porque a adoração é esse grau mais íntimo. A adoração é esse grau mais profundo. A adoração é esse ir para mais perto de Deus, onde nós precisamos chegar. E quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de um assunto extremamente importante, porque Deus, desde os primórdios da criação, Ele não aceita, presta bem atenção, Deus não aceita que a adoração do ser humano seja dada a algum outro ser que não seja Ele. Quando nós falamos de adoração, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o louvor, ele pode, biblicamente falando, ser dado a alguma pessoa, né? Ele pode. A palavra de Deus nos ensina lá em Romanos capítulo 13, que aquele a quem se deve honra, nós devemos honrar, não é? A quem honra, honra, a quem glória, glória, a quem louvor, louvor. Paulo nos fala isso lá em Romanos capítulo de número 13. Ou seja, eu posso render louvor, talvez a uma boa ação que você fez. Eu posso render louvor, eu posso te elogiar, não é? Eu posso falar talvez uma palavra que te agrade, porque você fez algo que é digno de louvor, não é? Nós podemos fazer isso, nós podemos parabenizar, talvez lá o prefeito pelo asfalto, pelas obras na rua Isabel de Castro, não é? Nós podemos parabenizar o deputado que enviou não sei quantos R$1.000 para o Covid-19 em Lagoa da Prata, né? Nós podemos elogiar o vereador que aprovou a lei, que trouxe melhorias para a nossa cidade, né? Nós podemos elogiar talvez a pessoa que desenvolveu um excelente trabalho social
que ajudou pessoas, porque isso é digno de louvor. E a Bíblia diz que a quem louvor, louvor, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra, né? Então o louvor eu posso dar ele talvez a uma pessoa por uma benfeitoria que ela tenha feito, ou por uma boa ação que ela tenha praticado, ou por ser um excelente pai, ou por ser uma excelente esposa, ou por ser excelentes filhos, e a Bíblia nos ensina a respeito disso. Mas quando nós falamos a respeito de adoração, a Bíblia ela é bem clara em afirmar que a adoração é algo que nós fazemos apenas para Deus. Ou seja, o único ser que é digno da nossa adoração é Deus. Tanto que isso vai gerar um grande problema para nós. Eu não sei quais são as classes de pessoas aí que estão nos assistindo, mas eu, como pregador, como biblista, preciso falar aquilo que a Bíblia me ensina, né? Então vai gerar mesmo algumas dúvidas aí na nossa mente, no nosso pensamento. Sabe por quê? Porque quando eu pego a adoração e dedico ela a uma imagem de escultura, eu estou fazendo disso um pecado. Porque Deus não aceita que a sua adoração, com que a adoração plantada no coração do homem seja dado a outro ser que não seja Ele. Então, ou seja, quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de algo muito sério. Os primeiros mandamentos da lei são concernentes ao cuidado que o ser humano deveria ter, relacionados à adoração. O primeiro mandamento é: amarás e adorarás, ou servirás somente ao Senhor teu Deus, né? O mandamento completo diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Em Isaías diz que a adoração, ela não pode ser, Deus não aceita que essa adoração seja dividida com ninguém. Então eu posso render louvores à pessoa que fez uma benfeitoria, mas eu não posso adorar a pessoa que fez uma benfeitoria. Eu não posso adorar uma imagem de escultura feita de gesso ou de barro. Eu não posso adorar o jogador de futebol. Eu não posso adorar o meu clube de futebol do coração. Eu não posso adorar a minha casa, eu não posso adorar a minha família, eu não posso adorar os meus filhos, né? Essa questão é muito séria. Quando lá em Gênesis Deus pede Isaque por sacrifício a Abraão, o que está sendo colocado à prova ali era a intensidade de adoração no coração de Abraão. Deus estava querendo ver se Abraão estava adorando mais o seu filho Isaque do que a ele. Por isso que Deus pede o sacrifício da criança, né? E poupa ele, envia o cordeiro na hora certa do sacrifício, porque o que Deus queria comprovar ali foi comprovado. Essa criança, esse filho não estava acima de Deus na vida de Abraão. Então quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de algo muito sério, de algo que Deus nos primeiros mandamentos da lei tratou com extrema responsabilidade, deixando bem claro para o homem que nós não devemos adorar nenhum outro ser a não ser o Senhor dos exércitos, né? Então, às vezes, até no nosso vício de linguagem, usando do nosso bom português, nós cometemos alguns erros que daqui para frente você não vai mais cometer, né? Porque a palavrinha adoração traduzida para nós aí, ela muitas vezes ela traz como algo que nós gostamos muito, mas à luz da Bíblia, ela é algo que deve ser direcionada apenas ao nosso Deus. Então, existem alguns vícios de linguagem que nós cometemos, né? Nesse friozinho, talvez você aí na sua casa fez uma deliciosa feijoada, né? E aí você preparou aí uma feijoada, aí quando você põe a feijoada no prato, você fala assim: "Nó, eu adoro feijoada", não é verdade? Talvez você faz lá algo, vai passar um programa na televisão que você gosta, aí você pensa assim: "Olha, eu adoro fulano de tal desse programa, eu adoro esse programa de televisão". E quando a Bíblia fala a respeito de adoração, a Bíblia está falando de algo muito sério. Então nós não podemos adorar essas coisas, nós podemos gostar dessas coisas, nós podemos render louvores a essas coisas, né? Louvor no sentido assim: olha, essa feijoada está espetacular,
ela está bem temperada, ela está bem recheada. Nossa, que maravilha! Olha, parabéns para você que fez essa feijoada. Mas dizer que adora a feijoada nós não podemos mais, porque nós adoramos única e exclusivamente ao Senhor. É claro que isso talvez não careça de você pedir perdão a Deus por um dia ter falado que adora alguma outra coisa, porque você fez isso na inocência, não é? E o Senhor, Ele perdoa os nossos inocentes pecados, vamos dizer assim. Mas a partir de hoje que você tem esse conhecimento, agora você já sabe que você pode adorar apenas ao Senhor, seu Deus. Deus, Ele é muito específico. O Senhor, Ele relaciona a adoração única e exclusivamente a Ele. Por isso acontecer dentro da Bíblia, acontece também agora um problema muito grande, porque o diabo, ele é conhecedor disso. Meu irmão, presta atenção. O que o diabo sempre quis roubar de Deus é a adoração. É o que o diabo sempre quis roubar. Então, uma das coisas que o diabo mais vai tentar tocar nas nossas vidas é relacionado àquilo que nós adoramos, que nós rendemos graças por aquilo que é, não é? Então, por isso que o diabo inventou esse tanto de Deus. Por isso que existe esse tanto de imagem de escultura. Por isso, irmãos, que sempre aparece alguma coisa para tentar chamar a nossa atenção. Por isso que as músicas, elas vêm relacionadas a adorar alguma outra coisa que não seja o Senhor. Porque, na verdade, o que o diabo quer é roubar a adoração. Quando o diabo ainda era Lúcifer, ele queria adoração. Ele, lá em Isaías 44, Ezequiel 15 ao 18, né? Vai dizer assim, olha, subirei à mais alta nuvem, instalarei ali o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe o que Lúcifer queria? Lúcifer queria ser adorado como Deus era adorado pelos anjos. E é justamente esse desejo de adoração que vai fazer com que ele se torne diabo, capeta do inferno. Então, tudo que o diabo quer é roubar a adoração. Isso me leva a tomar um cuidado maior com a adoração. Cuidado com aquilo que você adora, porque a única coisa, o único ser que você deve a sua adoração é o Senhor dos Exércitos. Por isso que existem músicas que contemplam o amor, existem músicas que contemplam a beleza feminina, existem músicas que contemplam o pecado, existem músicas que contemplam a prostituição, não é? E aí a pessoa, na história da música, de vez em quando a gente depara com alguma música assim, e aí eu gosto muito de prestar atenção na letra da música. Aí tem uma música de uma certa cantora mundana aí, que eu não me lembro o nome, mas aí ela, tipo, o marido dela tá com a amante no motel, né, traindo ela, e aí ela vai lá no motel, ela descobre que ele está no motel, e aí ela chega lá no motel, e aí ela ainda ajuda a pagar com R$50, né? O cara, ou seja, a música contempla o pecado, contempla a prostituição. E aí nós chegamos do outro lado dessa canção e falamos assim, nossa, adoro essa música, né? Porque um dia eu fui traído também, e essa música é a minha cara, né? Misericórdia, eu estou repreendido isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas é uma verdadeira contemplação ao pecado. E aí isso faz com que a nossa adoração seja desvinculada do nosso Deus e passe a ser direcionada a alguma outra coisa ou algum outro ser que não seja o nosso Deus, não é? Então, tudo que o diabo quer é fazer com que a nossa adoração deixe de acontecer a Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e passe a acontecer a qualquer outro ser que exista aí nesse mundo. Por isso que o diabo criou esse monte de imagem de escultura, porque as pessoas arrancam daqui e vão até a construção do santuário do Pai Eterno, do Divino Pai Eterno, lá em Goiás, em Trindade, porque ao invés de adorar Deus, né, ela vai lá adorar uma construção, ela vai lá adorar um templo feito por mãos de homens. Por isso que a pessoa arranca daqui, e aí ela vai lá na cidade de Aparecida, interior de São Paulo, da maior igreja, do maior templo religioso dedicado a Maria do mundo,
porque enquanto ela está fazendo isso, o diabo consegue fazer com que ela fique cega e não adore o único e verdadeiro Deus, Yahvé, o Senhor dos Senhores, né? Então, por isso que existe esse monte de imagem de escultura, por isso que existe esse monte de idolatria, porque no fundo o que o diabo quer é fazer com que as pessoas deixem de adorar ao Senhor. Mas talvez essa fala não é para você. Eu vejo aqui vários irmãos que estão nos acompanhando que são cristãos, né? E talvez nem esse pecadinho aí da adoração à feijoada você cometeu. Então vamos aprender, para nós que servimos ao Senhor, que já largamos a imagem de escultura, que não temos por ídolo o nosso time de futebol, os jogadores de futebol, a artista da novela, né? A atriz da novela, o artista da novela, né? Para nós que já fomos libertos de todas essas coisas, vamos falar também um pouco de adoração. Como é um assunto muito importante, é claro, ele foi tratado também pelo Senhor Jesus em diversas passagens nos evangelhos, mas a mais conhecida a respeito de adoração é esse texto que nós lemos, que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. Essa é a passagem mais famosa, esse é o sermão mais conhecido de Jesus a respeito desse assunto, né? E aí ele é interessantíssimo porque Jesus separa um sermão inteiro para tratar a respeito de adoração. Não são muitos os sermões de Jesus nos 4 evangelhos, né? Jesus deixou muitos poucos sermões, né? Foram poucos os sermões aí que os apóstolos, que os discípulos ou aqueles que escreveram a Bíblia colocaram aí na íntegra. São poucos sermões. Nós temos o sermão escatológico, profético de dores, nós temos o sermão a Nicodemos, nós temos o sermão da montanha, né? Nós temos o sermão na última ceia, e nós temos aqui o sermão a respeito de adoração, que é esse que nós lemos aí, um versículo dele que se encontra em João capítulo 4. Esse sermão também, embora seja um dos mais ricos sermões pregados por Jesus, né? Um dos mais, o que possui mais conteúdo, assim como o de João capítulo 3 também foi pregado a uma única pessoa, né? Nem os discípulos ouviram o sermão de Jesus, a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, no dia que ele foi falar a respeito de adoração. Eles estão chegando em Samaria, e aí Jesus para no poço de Jacó para descansar, e os discípulos vão até a cidade de Samaria para buscar ali alimento. Já era o horário de almoço. Jesus fica sozinho naquele poço, e aí uma mulher samaritana vem tirar a água do poço. Aqui nos daria outra mensagem, eu quero resumir para os irmãos apenas para a gente não ficar com o versículo voando aí no nosso pensamento, né? Meio-dia não era horário da mulher tirar a água do poço. Quem ia ao poço meio-dia, quem estava no poço meio-dia eram os homens que tinham levado os animais para tomar água. As mulheres iam antes disso, as mulheres iam ao nascer do sol para tirar a água que elas usariam para fazer comida e para beber dentro de casa. Um pouco mais tarde, por volta das 9 horas da manhã, as mulheres voltavam na fonte, no poço de Jacó, para lavar roupa. Aí a água já ficava uma água mais suja, né? Elas traziam as vasilhas de casa, as roupas de casa, para fazer ali a limpeza, a higienização. E aí com essa água, onde as vasilhas foram lavadas, onde as roupas foram lavadas, já não era uma água tão pura. Os pastores chegavam com as ovelhas, ou os cuidadores de animais traziam seus animais para beberem daquela água, né? E depois dos animais beberem daquela água, ela já não servia para mais nada. Precisava-se então esperar até o dia seguinte, né, para tirar mais água potável, para tirar mais água para fazer comida, e esse ciclo se repetia todo dia. Então as mulheres iam ao poço ao nascer do sol e por volta das 9 horas da manhã. Quem estava no poço depois das 10, 11 horas da manhã eram os homens que levavam os animais para matar ali a sua sede, né? Então muitos estudiosos até concordam que essa mulher foi até o poço de Jacó. Você conhece a história, se não eu peço que você leia todo o capítulo na sua casa, à procura de um 6º marido. Isso mesmo, você não entendeu errado não. Ela foi lá à procura de um 6º marido, porque ela foi no horário que ela sabia que haviam homens naquele lugar, né?
E jesuincidentemente falando, eu ia usar a palavra coincidentemente falando, mas ali é uma jesuicidência, né? Quando ela chega naquele lugar, quem está lá é Jesus, é o Senhor. E ele está sozinho, porque os discípulos foram até a cidade buscar comida. E aí essa mulher vai tirar a água do poço, e Jesus começa ali um diálogo, aí você começa a entender a história, né? Jesus sabia que aquela água que tinha dentro daquele poço não era uma água que matava a sede, porque ela não servia para beber. As mulheres já tinham lavado roupa 9 horas da manhã, os pastores já tinham trago as ovelhas 11 horas da manhã, e ali era mais ou menos meio-dia, aquela água não matava a sede, né? Não é? Jesus usa esse comparativo, para você que conhece a história, não é só no termo espiritual, não, é no termo literal também. Essa água que está ali não é uma água que mata a sede, e Jesus aproveita desta oportunidade para pregar para essa mulher e começar a falar para ela da palavra de Deus. Abre um parêntese aí. Durante o decorrer do nosso dia, quando você vai ao supermercado, quando você vai à farmácia, quando você vai lá na prefeitura resolver algum problema, quando você vai trabalhar lá no seu local de trabalho, durante o dia Deus vai te conceder oportunidades para que você pregue a palavra. Olha para você ver, Jesus está sozinho, aí chega uma mulher, né? Já não era comum um homem conversar com uma mulher naquela época, quanto mais um judeu com um samaritano, mas Jesus aproveita da oportunidade, da água que não é potável, que não serve para beber, da água que ela não poderia matar a sede com ela, para ali pregar a palavra de Deus, né? Aproveite as oportunidades que Deus te tem dado para pregar a palavra de Deus, amém? Fecha parênteses. Jesus então, vendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus, começa um discurso com essa mulher, lembrando que ele não tinha que fazer isso, porque um homem naturalmente não conversava com uma mulher sozinha naquela época, né? Hoje já é diferente, mas naquela época isso era inconcebível. Quanto mais um judeu conversar com um samaritano, aí piorava ainda mais a situação, porque samaritanos e judeus são inimigos. Samaritano, só para você entender, é uma classe mista de judeu, né, com mulheres ou com maridos de judeus, tanto homem quanto mulher, que se casaram com pessoas gentias de outras nações e tiveram filhos. O filho do judeu com o gentio é um samaritano. Por que o judeu não gosta do filho do samaritano, né? Não gosta dessa geração? Porque é uma geração contaminada. A raça era para ser 100% abraâmica. Quem contamina a raça é tido pela lei como pecador, como o pior dos pecadores. Então o judeu que casou com o gentio e teve um samaritano era tido como o pior dos pecadores, porque ele cometeu um dos piores pecados que poderia ser cometido por alguém no Antigo Testamento, né? Então o samaritano era visto para o judeu 100% puro, como é o caso de Jesus, que é filho de Davi, que é 100% judeu, né? Que casou com uma prima, né? Maria era prima de Jesus, então José era primo de Maria, né? Os dois eram primos, então a raça é 100% judeu. Quando o judeu encontrava com um samaritano, eles tinham uma rixa, eles eram inimigos mortais, né? Um não simpatizava com o outro. Então você tem uma situação onde há um homem conversando com uma mulher, que já era inconcebível, e um judeu conversando com o samaritano, algo que piora ainda a condição. Jesus não tinha que falar nada com essa mulher, porque ela é mulher e porque ela é samaritana, e se identificava-se pelas vestiduras, pelo jeito de se vestir, e também porque Jesus está na região da Samaria. Jesus, vendo e aproveitando a oportunidade de pregar a palavra de Deus, começa um discurso com essa mulher e fala para ela: olha, eu posso te dar da água, a qual você nunca mais terá sede. Jesus fala para essa mulher assim: a água que está nesse poço aí não mata a sua sede não, mas a água que eu, Jesus, posso te dar, essa pode matar a sua sede, não é? E aí essa mulher entra no discurso com Jesus, no diálogo com Jesus, e o problema dessa mulher não era homem, não era um sexto marido, né?
numa crise existencial, porque ela teve 5 maridos e o 5º marido que ela tem não é marido dela. Essa mulher está numa crise, aí ela vai no poço procurar um 6º marido, ela está numa crise, ela está conturbada porque ela vai no poço na hora que não é para ir no poço, ela está conturbada porque ela aceita conversar com outro homem, ela aceita conversar com um judeu, e aí essa mulher revela qual era o seu verdadeiro problema para ela numa pergunta relacionada à adoração. Ela fala assim: vejo que tu és profeta, e os meus pais samaritanos dizem que nós adoramos aqui no monte Gerezi. Vocês judeus dizem que o lugar da adoração é no templo. Onde, pois, eu devo adorar? A pergunta que essa mulher faz para Jesus é uma pergunta relacionada à vida espiritual dela. Ela tinha um problema espiritual, e o problema espiritual dela está relacionado à atitude chamada verdadeira adoração. O problema dessa mulher é espiritual. Aprenda uma coisa, meu irmão: tem muita gente enfiada aí nos vícios, nas drogas, na prostituição, no adultério, porque possui um problema espiritual, precisa de uma libertação, precisa de uma ação do sobrenatural do Espírito Santo. As pessoas não sofrem apenas de um problema psíquico ou psicológico, sofrem de um problema espiritual. Essa mulher casa, separa, casa, separa, casa, separa, casa, separa. O problema dela não eram os maridos que eram ruins, o problema dela não era insatisfação sexual. Sabe qual era o problema dela? Era espiritual. Essa mulher tinha um problema espiritual relacionado à adoração. Jesus vira para ela e responde assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus nos ensina algumas coisas sobre adoração, para a gente poder finalizar. O que o Senhor nos fala sobre adoração? Em primeiro, ela não tem um endereço fixo. Você foi chamado para viver adorando, não para adorar num determinado lugar. Você não adora na Igreja Batista Nacional Atos, Avenida Brasil 1136, na quinta-feira 19h30 e no domingo às 19 horas. Não. A sua adoração não pode ter endereço, não é aqui e nem ali. A sua adoração não pode ter local físico, a sua adoração não tem que ter horário estabelecido. O Senhor nos chamou para viver adorando. Você acorda adorando, você faz comida adorando, você vai trabalhar adorando, você corrige os seus filhos adorando, se possível você assiste televisão adorando, você mexe no Facebook adorando, você assiste a mensagem do pastor pregando adorando, porque o que nós fazemos em relacionado à adoração não tem dia, não tem hora, não tem lugar, porque nós fomos chamados para adorar 24 horas por dia. Esse é o grande problema de alguns cristãos, e era o problema daquela mulher. Olha, sabe por que eu não adoro? Porque eu estou confusa, eu não sei onde adorar. O samaritano fala que é no Monte Gerezi, o judeu fala que é na casa de Deus em Jerusalém, no templo construído pelos romanos. Eu estou fora da igreja, eu estou desviado porque eu não sei onde ir. Essa é a desculpa de muitas pessoas. Só é tanto pastor pregando, é tanta coisa sendo ensinada, que eu estou desviado porque eu não sei onde ir. Olha, eu estou frio espiritualmente porque eu ligo a televisão aqui, o pastor fala que eu tenho que fazer a campanha, e eu vou na minha igreja e o pastor diz que eu tenho que buscar o Espírito Santo. Então eu não sei se eu ponho a rosa ungida em cima do guarda-roupa, se eu levo a vassoura para trás da porta, ou se eu dobro o meu joelho no chão e oro e jejuo e vejo o que Deus vai fazer. Eu estou desviado porque eu estou confuso. Essa mulher, ela tem um problema de confusão na sua mente, porque ela não sabia como adorar. Eu preciso aprender como adorar. E para adorar não tem horário marcado, para adorar não tem dia estabelecido, para adorar não tem lugar físico, porque eu não adoro aqui ou ali, eu adoro 24 horas por dia. É isso que Deus espera do ser humano relacionado à adoração. Deus criou você para que você o adore, e não é o adorar com tempo marcado, é o adorar constantemente. Nós não podemos, irmãos, pensar
que nós adoramos a Deus só durante o nosso culto. Não, meu irmão. Por isso que nós estamos ruins, por isso que a nossa vida espiritual está uma bagatela danada. Porque eu não adoro só durante estão hoje pedindo licença para Deus. Ele pede licença para Deus a semana inteira, vive pecando, vive uma vida devassa, e ele acha que ele tem que adorar a Deus só no domingo 7 horas da noite, e ali está resolvido o seu problema. Não é assim. Acorda para a vida. Deus te chamou para viver em constante adoração ao nome dele. Diga glória a Deus, né? Diga aleluia, Senhor, o dia inteiro, em tudo que acontecer na sua vida. Adore ao Senhor, seja quando tudo está bem ou quando tudo está mal, porque a adoração não é pelo que Deus faz, e sim pelo que Ele é. Senhor, eu te adoro porque o Senhor é Deus. Se algo na sua vida deu errado, é uma consequência da vida. Se o Aedes aegypti te picou e você está com dengue, meu irmão, é uma consequência da vida. Se o coronavírus te alcançou, está repreendido em nome de Jesus, é uma consequência da vida terrena, do pecado do Adão lá, que trouxe esse monte de coisa ruim aqui para a terra. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz, nós adoramos a Deus porque Ele é Deus. Está tudo bem? Aleluia, o Senhor é Deus, o Senhor reina. Está tudo mal? O Senhor é Deus, o Senhor reina, eu te adoro, glórias ao teu nome. Não tem lugar específico, não tem momento certo, não tem hora marcada. Nós adoramos a Deus o tempo todo, em todo tempo. Põe essa frase aí na sua mente, no seu coração. Você não adora ao Senhor 7h30, você não adora ao Senhor durante o louvor, você adora a Deus em todo tempo e o tempo todo. Então ponha mesmo no seu vocabulário palavras de adoração, e ponha inclusive de forma correta, né? Por exemplo, não existe aleluia no plural, não é? Pega isso aí, meu irmão. Não existe na Bíblia a palavra aleluias. Existe na Bíblia a palavra aleluia. Inclusive tem um porquê nisso, sabe por quê? A palavra aleluia significa que glórias, muitas glórias, sejam dadas a Deus em uma única palavra. Entendeu? Então não precisa de plural, ela é singular. Então adore, inclusive adore de forma correta. Agora, se você falava aleluias até aqui, eu vou ressaltar para você a questão da inocência. Deus não vai te cobrar isso. Mas vai adorar a Deus de forma correta, falar aleluia, Senhor. Eu te rendo graças, eu te dou louvores, porque o Senhor é o único Deus digno de receber toda adoração, é do Senhor e mais nada. Por isso que aqui na igreja não tem um retrato, por isso que aqui na igreja não tem uma imagem de escultura, né? Por isso que aqui na igreja não tem uma vela acesa, porque quem nós adoramos independe de tudo isso. Não tem lugar, não tem hora, não tem condição, não tem situação. Acontecer e acabou. Então nós aprendemos, Jesus fala para nós, olha, nem no monte, nem em Jerusalém, Deus está à procura de verdadeiros. Eu preciso adorar a Deus de forma verdadeira, porque a adoração carrega vida. E o que quer dizer adoração verdadeira? Deus não quer a sua hipocrisia. Vou falar alto para você escutar. Deus não quer a sua hipocrisia. Deus quer a sua vida de adorador. Um adorador a gente reconhece pela vida. Um adorador a gente não reconhece pelos aplausos. Os maiores shows artísticos, né, realizados por Davi, o maior salmista, o maior louvorista que a Bíblia conheceu, que tocava um instrumento dificílimo de ser tocado, chamado harpa. Os maiores shows de Davi foram embaixo de árvores, sozinhos. Quem muito escutava eram as ovelhas de seu pai, né? E os seus mais lindos salmos compostos estão mencionados na palavra de Deus, e em quase 100% deles ele estava sozinho, né? Então, adorador não é aquele que canta ali no púlpito, né? Adorador não é aquele que quer os aplausos humanos. Adorador é aquele que consegue deixar para o Senhor o que vem de dentro do coração, o que vem de forma verdadeira.
quando Jesus diz que nós devemos adorar ao Pai em verdade, Ele está falando da sinceridade da nossa vida, em realizar uma prática tão importante dentro da caminhada cristã. Deus não quer que você seja hipócrita, Deus quer que você tenha vida para adorar. Por isso que o texto, com essa mulher diz, olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Porque Deus não quer a nossa falsidade, Deus não quer a nossa hipocrisia, Deus não quer que a gente adore a Ele apenas dessas portas aqui para dentro. Deus quer que nós venhamos viver uma vida de adoração. Esses são os verdadeiros adoradores. Eu até diria para você que os verdadeiros adoradores são desafinados. Os verdadeiros adoradores não sabem tocar instrumentos. Os verdadeiros adoradores são aqueles, e eu espero que você seja um deles, Sejam aqueles que se debulham em lágrimas quando estão fazendo a comida e engrandecendo o nome do seu Deus. Os verdadeiros adoradores são aqueles que saem para trabalhar e às vezes lá no seu local de trabalho é tomado pelo Espírito Santo quando ninguém está vendo. Esses são os verdadeiros adoradores, O verdadeiro adorador é aquele que adora ao Pai em primeiro lugar com a sua vida, com a santidade, com a integridade que se precisa ter. O verdadeiro adorador não é aquele hipócrita, não é aquele com a boca suja, não é aquele que tem uma vida de mau testemunho. O verdadeiro adorador é aquele que se derrama aos pés do Senhor todos os dias, em todo o tempo e o tempo todo. Esses são os verdadeiros adoradores, O texto diz que Deus é Espírito, e aí importa que os verdadeiros adoradores adorem também em espírito. Por isso que como adorador eu posso ser desafinado, não tem problema. Talvez, pastor, eu não sei cantar nada. Amém, meu irmão. Adora o Senhor a si mesmo, porque Deus quer aquilo que é espírito. Deus não quer só aquilo que é físico. Tem muita gente que toca muito bem, tem muita gente que canta muito bem, mas que faz isso de forma hipócrita. Então Deus está recebendo umas vezes muito mais o nosso desafio daquilo que sai de dentro do nosso coração do que aquilo que sai com falsidade, Então Deus, Ele espera que essa adoração seja uma adoração em espírito, ou seja, não tem lugar, não tem local, não tem hora estabelecida, não tem posição descrita, não tem um momento certo. Ela acontece porque ela acontece em espírito, ela acontece de dentro de nós. Como eu já disse aqui, o louvor é aquilo que acontece para fora, da boca para fora, o louvor, o elogio, a exaltação por uma beneficência, por uma bondade, por uma ação. A adoração não, a adoração é aquilo que vem de dentro, que flui do nosso espírito ao Espírito de Deus e faz com que isso chegue diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, Então Jesus disse, olha, nem aqui nem ali, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. O texto, para a gente poder finalizar, ainda nos ensina que são adoradores assim que o Pai está à procura. Deus está procurando, o Senhor está caçando os verdadeiros adoradores. Será que Ele pode achar em você, meu irmão, um verdadeiro adorador? Nessa noite Deus te chama para sair da hipocrisia, do pecado, da falsidade. Deus te chama para sair da zona de conforto. Deus te chama para ir um pouco mais além, para aprofundar um pouco mais o seu louvor e render a Ele, que é o único digno de toda adoração, a sua adoração. Renda ao Senhor a sua adoração. Viva uma vida de adoração. Eu desafio você a adorar a Deus, a viver uma vida de adoração. E você vai ver, eu te desafio a fazer isso. E você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida, na sua espiritualidade, na sua casa, na sua família, porque Deus nos chamou para sermos os seus adoradores. Assim como a vida dessa mulher foi transformada a partir do momento que ela começou a adorar ao Senhor de forma verdadeira, a sua vida também vai ser mudada a partir do momento que você começar a adorar o seu Deus de forma verdadeira. Talvez você está esperando uma bênção, talvez você está esperando um milagre, talvez você está esperando uma ação, talvez você está esperando uma palavra de refrigério. O que Deus manda dizer para você que está nos assistindo aqui nessa noite, ou posteriormente através do YouTube, é que você precisa viver uma vida de adoração ao seu Deus. Renda a Ele graças,
renda a Ele louvor, renda a Ele a sua adoração, e você vai ver como que Ele vai cuidar poderosamente de você, da sua casa, da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder pregar a Tua palavra, por estarmos reunidos aqui, cada um na sua casa, né? Reunidos dessa forma tão diferente. Obrigado, Deus, pelos irmãos que nos acompanharam, por aqueles a qual essa mensagem ainda vai alcançar na Tua presença. Nós oramos para que dia após dia o Senhor nos conceda um espírito adorador, um coração adorador, que agrada ao Senhor, que serve ao Senhor com integridade, com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Muito obrigado por você ter acompanhado aí o nosso culto de estudo bíblico por transmissão online. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Antes de você sair, deixa aqui o seu amém, como alguns irmãos estão fazendo. Curte aí, né? Dê um joinha, dê um coraçãozinho aí para a gente poder fazer com que esta mensagem alcance ainda mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmã Isabel Dias, o Rian, glória a Deus, graça e paz. Irmã Lucimar, glória a Deus, Deus abençoe minha irmã, graça e paz. A Fernanda mais o Eurico, amém, glória a Deus. A irmã Ieda, exalto, amém. A irmã Ieda, escuto ao Senhor a minha adoração, aleluia. A irmã Maria da Conceição, verdade, amém, glória a Deus, irmã Maria da Conceição, graça e paz, irmã Maria da Conceição. Rian, não é? Os irmãos deixaram aqui o seu amém, o seu graça e paz, o seu comentário. A Edileia que está assistindo de casa, não é? Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar rica e poderosamente cada um dos irmãos. O Rian colocou aqui, ó, bênção pura, sem mistura, né? Que Deus abençoe. E você que não deixou seu comentário, mas que está nos acompanhando também, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Não são todos que aparecem para mim aqui, são apenas alguns, não é? Eu não consigo identificar ali pela fotinha, meu óculos já não está tão bom mais, meu irmão, mas que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, amém? Quinta-feira nós temos culto aqui na igreja, às 7h30 da noite, venha participar com a gente, estamos de endereço novo, né? Para você que ainda não sabe, na Avenida Brasil 1136, próximo aqui ao Unopar, a Império do Som. Vem fazer uma visita para a gente, você vai ser muito bem-vindo e Deus tem uma palavra para você quinta-feira, amém? Domingo nós temos escola bíblica dominical às 8h30 da manhã e o nosso culto de louvor e adoração também às 19 horas, não deixe de participar. Um beijo no coração, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.